que é o que interessa. João capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2. Coloquem em pé para nós fazermos a leitura. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 11. Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Vamos ler, a palavra de Deus diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos, irmãos. Pai, nós somos solícitos de ouvir a Tua voz. Estamos aqui essa noite, Senhor, porque sabemos que Tu falas por meio da Tua santa palavra. Fala aos ouvidos, Senhor, fala aos corações, que nós possamos ser abençoados, sermos transformados, que nós possamos receber o milagre das Tuas mãos, Senhor. Nós oramos a Ti confiantes, esperamos ouvir a Tua voz. Oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar-se, irmãos. Nós estamos então percorrendo aqui o Evangelho de João. Provavelmente nós vamos iniciar nesse ritmo que nós fizemos os últimos sermões, mas depois vamos ganhar um pouquinho mais de ritmo nessa apresentação que João faz de Jesus no seu Evangelho. Então, depois de ele ter nos apresentado o Filho de Deus, no capítulo 1, o Verbo de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, capítulo 2, João expõe a humanidade de Cristo. João fala-nos um pouco da vida social do Senhor. A passagem que narra a transformação da água em vinho, no casamento em Caná da Galileia, nos ensina como Jesus tem poder de suprir a nossa maior carência. Todos nós somos carentes de algo. E Jesus é o único que pode suprir essa carência. É isso o ensino principal dessa passagem. E nós vamos então ouvir como é que isso afeta as nossas vidas e como é que nós temos que aplicar essa palavra em nós. Primeiramente, nós entendemos no versículo 1 e 2 que o Evangelho tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Existem muitas pessoas, irmãos, que imaginam, quando se tornam religiosas, que tem que se isolar do restante do mundo. As pessoas começam a frequentar uma igreja, elas ingressam numa nova religião e elas se tornam alienadas de tudo e de todos. Se isolam socialmente. Quando não fazem literalmente, se tornam um ermitão, vai morar no meio do deserto, dentro de uma caverna, num monastério, num convento, elas o fazem em seus relacionamentos. Então as pessoas pensam que agora elas vão na igreja, elas não podem mais ir no churrasco de família, não podem mais numa festa de casamento, não podem mais numa festa de aniversário, né? Se tiver uma festa, a celebração do aniversário da cidade lá na praça, no centro lá, pensam que não podem ir porque agora não, agora essas coisas são do mundo, né? Mas nós vemos que o Senhor Jesus participou da vida social do seu tempo. Jesus participou.
E embora nós não sejamos do mundo, não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. E nós estamos aqui propositalmente. Você imaginou que maravilha seria se no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus nos arrebatasse da terra e nos levasse para morar com eles nos céus? Seria magnífico. Mas não é assim que Deus planejou. Deus planejou que nós, neste mundo, sejamos transformados em filhos seus. E nesse mundo, nós sejamos então sal e luz. Nós sejamos influência sobre as outras pessoas. Por isso, nós temos que permanecer nesse mundo tanto tempo quanto o Senhor nos permitir. E nós precisamos participar da vida social e sermos luz nesse meio. Na minha casa, sou luz. No meu trabalho, luz. Entre os meus amigos, luz. Jesus era assim. Jesus foi convidado para um casamento e ele não desprezou dizendo, casamento, isso é coisa desse mundo, eu sou um cara mais espiritual, sabe? Eu penso nas coisas que são espirituais. Ficar perdendo tempo com festa de casamento, não. Eu em festa de aniversário, churrasco de família, eu não vou perder tempo com isso aí não. Eu estou num nível espiritual aí, eu estou nos ares. Estou só com coisas espirituais agora. Muitas pessoas pensam assim, muitas religiões induzem as pessoas a esse tipo de comportamento alienado. Mas Jesus se importa com as nossas vidas por completo. Jesus se importa com a nossa vida em todos os aspectos, todos os sentidos. É um engano pensarmos que Jesus só se importa com o aspecto religioso da nossa vida. Que Jesus só está interessado no nosso culto dominical, na escola bíblica, na reunião de oração, no discipulado. Não. Ele se importa com cada detalhe. Jesus se importa com cada pormenor. Jesus se importa com a nossa família, com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades. Jesus se interessa por isso. Jesus se interessa por quem é seu amigo, por quem você se relaciona, com a sua família, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Jesus se importa com a nossa formação, com a nossa profissão, com o nosso trabalho. Quando você procurar uma formação, procure pensando como é que a minha vida vai glorificar a Deus por meio dessa profissão. Como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso servir ao meu semelhante através do meu trabalho? Hoje em dia o mundo nos ensina o seguinte: eu vou cursar tal formação porque isso dá mais dinheiro. Essa é a lógica do mundo. Tal coisa dá dinheiro. Tal coisa tem demanda. A mão de obra está escassa, então vai ter retorno financeiro. Não, o cristão não pensa assim. O cristão pensa: que curso que eu vou escolher para me graduar? Aquele onde eu mais for glorificar a Deus. Aquele com quem mais eu puder servir o meu semelhante. Jesus se importa com o meu trabalho, com a minha profissão. Jesus se importa também, obviamente, com a minha fé, com a minha devoção, com a minha religião. Não, religião não é vir no culto dominical somente, é vir no culto dominical também. Mas devoção é a minha vida com Cristo todos os dias, oração diária, leitura bíblica diária. Irmãos, eu costumava falar bastante isso lá em Jaú, os irmãos já até antecipavam minha fala. Aquilo que nós fazemos aqui no domingo à noite, isso aqui que nós fazemos aqui no domingo à noite, é só a cereja em cima do bolo. Domingo à noite, 7 horas da noite, o culto é só a cereja do bolo. Só a cereja não mata a fome de ninguém. A cereja dá o toque especial, mas o que interessa é o que está por baixo dela, é o bolo. E o bolo é o que eu faço de segunda a sábado na minha casa, em termos de oração, em termos de devoção, em termos de praticar o que Jesus nos ensina. Então, faça todas essas coisas, ore a Deus, conheça a palavra de Deus, ponha ela em prática e venha aqui no domingo à noite pôr a cerejinha do bolo. Ok? Mas Jesus também se importa com o meu divertimento, com o meu entretenimento, com os jogos que eu gosto, com diversão, meu momento de lazer. Jesus se importa. É um erro, um tanto quanto legalista, religioso, fazer essa dicotomia, esse dualismo entre o que é santo e o que é profano.
Então jogar bola é profano e oração é santo. Não, para o crente jogar bola é santo e oração é santo. E para o descrente jogar bola é profano e oração é profano. Quando o descrente atreve-se a orar a Deus, a oração dele é profana. A santidade não está nas coisas. Antes estivesse, mas não está. Antes estivesse. Bíblia é santo, celular é profano. Pensou que legal? Excluo o celular da minha vida e Bíblia só. Mas não. Santidade não está nas coisas, ela está nos valores. Então eu posso usar a Bíblia para a glória de Deus e eu posso usar a mesma Bíblia para abominação. Aliás, a Bíblia é a mãe de todas as heresias e de todas as falsas religiões, né? Recortando a Bíblia ao meu bel prazer, eu faço o diabo e invento a religião que eu quiser. Da mesma forma, eu posso usar internet, computador, celular, divertimento, cinema, Netflix, para a glória de Deus, e posso usar também para desonra. Posso usá-lo para honra e para desonra, porque a santidade não está na coisa, a santidade está no valor o qual eu estou fazendo uso dessa coisa. Por isso Jesus não se alienou, Jesus não se excluiu da vida social, por isso ele foi num casamento, por isso ele participou da festa e por isso a glória dele foi manifesta através desse ato. O Filho de Deus é perfeito Deus, foi isso que João falou no capítulo 1. O Filho de Deus é perfeitamente Deus, mas ele também é perfeito homem. Jesus é totalmente homem, e porque ele é totalmente homem, ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe o que eu sinto, o que eu passo, o que eu penso, porque ele não apenas sabe por ser Deus, ele sabe por ser homem, por ter passado tudo aquilo que eu passo. Jesus teve fome, teve frio, teve medo, teve depressão, teve angústia. Jesus orou: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa responsabilidade, não seja, no entanto, a minha vontade, mas a tua. Esse Jesus é o Jesus que conhece os nossos medos, os nossos receios. É esse Jesus que o capítulo 2 nos apresenta. E aí no versículo 3, então, é a crise que a passagem nos dá. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Versículo 3. Aquelas festas de casamento, irmãos, do mundo antigo, eram festas grandes. Eram festas que duravam pelo menos uma semana, né? Então quem está para organizar a festa de casamento aí recentemente, né? Dá glória a Deus que nós somos cristãos, não somos mais judeus. Então a festa de casamento era para 7, 15 dias. Então, como durava semanas, precisava de muitos recursos. Porém, nós sabemos que a família de Jesus era pobre. Nós vemos na Escritura que Jesus era de uma família simples e humilde. E algo no fato de estar a mãe de Jesus e Jesus nessa festa, leva-nos a entender que os noivos também eram gente simples, gente humilde. E aí? Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria. O vinho traz um significado forte, simbólico para os judeus, a respeito de alegria. Os judeus dos tempos bíblicos pensavam: vinho é a alegria do coração dos homens. Ele representa a alegria nos corações. O vinho alegra os corações. E uma ocasião como essa de casamento, 7 dias de festa, não podia faltar vinho. Não podia ter faltado vinho. Irmãos, acabou a alegria. Essa é a crise. Essa é a nossa carência. Nós todos, eu e vocês, somos carentes de alegria. E as pessoas no mundo todo depositam a sua alegria em tudo quanto é tipo de coisa. Há pessoas que depositam a sua alegria em bens materiais, em dinheiro. Então as pessoas se apegam a bens materiais. Algumas mais avarentas, mais mesquinhas, se apegam ao dinheiro mesmo, ao lucro. Mas outras se apegam a uma joia de família ou um pertence raro, mas de qualquer coisa é um bem material. E as pessoas depositam a sua alegria nisso. Outras depositam a sua alegria na profissão, no trabalho. Elas querem ter aquela formação, querem ser bem-sucedidas exercendo aquela profissão, querem ter o retorno financeiro desejável naquele trabalho. Outras ainda que depositam a sua alegria em lugares, a cidade natal, a casa que tem, a viagem dos sonhos.
A minha alegria está num lugar, numa viagem. Outras depositam a sua alegria em pessoas. Essa talvez é a mais comum. Fico aí meio dividido entre bens materiais e pessoas. Colocam a sua alegria nas pessoas. Filhos, pais, cônjuges, ídolos, referências, seja da música, seja da arte, seja da política. A pessoa deposita a sua alegria em pessoas. Outras depositam a sua alegria em circunstâncias, em momentos. Então a pessoa, quando ela está numa festa, ela está alegre. A pessoa, quando ela está numa determinada atividade, está alegre. Se o que ela planejou acontece como queria, aquela circunstância, então ela é alegre. O grande problema de nós colocarmos a nossa alegria em coisas desse mundo, sejam bens, sejam trabalhos, sejam lugares, sejam pessoas, sejam circunstâncias, é que, faltando essas coisas, falta também alegria. Acabando essas coisas, a alegria também acaba. A crise que é descrita aqui no versículo 3, nos fala do quanto nós somos limitados e impotentes nos nossos recursos. Acabando o vinho, a sua mãe lhe disse: acabou o vinho, acabou a alegria, a festa não pode ficar sem vinho, os noivos não podem ficar sem alegria. Mas Jesus está no controle de todas as coisas. Ou você acha que o vinho ter acabado pegou Jesus de surpresa? Jesus está no controle de todas as coisas. Se falta o vinho, Jesus está sabendo disso. Jesus sabia que ele acabaria. Se o seu vinho é um bem material, se o seu vinho é um ganho, se o seu vinho é uma pessoa, se o seu vinho, se a sua alegria é um lugar e ele acabou, Jesus sabia que ele ia acabar. Jesus está no controle disso. A ansiedade que é mostrada por Maria no versículo 3 mostra para nós como muitas vezes nós tentamos ensinar a Deus como é que Ele tem que resolver os nossos problemas. Acabou o vinho, Maria chegou em Jesus e falou: acabou o vinho, filho. E muitas vezes, quando falta-nos a alegria, vem ela de onde vier, nós em oração chegamos em Deus e falamos assim: ó, Senhor, o Senhor tem que me dar isso, porque senão eu vou ficar triste. E nós queremos ensinar a Deus como é que Ele resolve o nosso problema. Maria viu naquela oportunidade, veja bem, naquela situação toda, Maria viu a oportunidade de Jesus revelar-se como o Filho de Deus, como o Messias de Israel. Por quê? Porque ela era a mãe de Jesus. Ela lembra-se das palavras do anjo que disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e aquele que será gerado em você será chamado Filho do Altíssimo. Ela se lembra. Vocês porão o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a Maria falou assim: é agora, filho, agora você pode revelar-se, agora você pode dizer: eu sou o Filho de Deus, o Messias de Israel. Mas a vontade de Maria não era a vontade de Jesus. E a nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus. Não adianta nós queremos ensinar Deus a fazer a coisa. E Jesus diz assim: não é preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer. Quando nós lemos, como a tradução traz aqui, mulher, o que tenho eu contigo, parece que Jesus foi um tanto quanto grosso, mas obviamente não foi, né? É pelo contrário, é até bonito hoje em dia quando nós vemos, e é raro, filhos que chamam o pai de senhor, a mãe de senhora, né? Mesmo mais jovenzinhos, o pai fala assim: ô Joãozinho, vem aqui. E ele chega e fala: senhor, o que o senhor quer? Isso é uma coisa até rara, mas é esse tipo de tratamento muito cordial que Jesus diz para ela. Ele disse assim: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a hora de eu me revelar como Salvador. Até porque a Maria não fazia ideia que Jesus ia fazer isso morrendo na cruz. Na cabeça da Maria e de qualquer judeu da época, o Messias era um descendente do rei Davi que ia lá, ia derrotar o exército dos romanos, ia se sentar no trono de Jerusalém e ia governar Israel. Aqui na terra, o plano da salvação, que era Jesus morrer no lugar de pecadores, para que nós pudéssemos herdar um reino nos céus, não era sabido, nem por Maria e nem por ninguém até então. Não é a minha hora. Eu sei o que eu estou fazendo. Não precisa ensinar a Deus como resolver os seus problemas. E o versículo 5, então, nos mostra:
mesmo já não podendo mais discutir com Jesus a respeito daquilo lá, Maria não perde a oportunidade de deixar aos serventes o melhor conselho que alguém pode receber a respeito do filho seu. Ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Essa é, sem dúvida, as palavras que estão registradas na Escritura de Maria, que nós mais temos que dar valor atribuídas a ela. Façam tudo o que o meu filho disser. Faltou o vinho? Acabou o vinho? Acabou a alegria? Faça tudo o que Jesus disser. Ele que está no controle. Obediência demonstra a nossa confiança no Senhor. Eu confio em Deus? Confio da boca para fora? Ou confio realmente? Confio realmente. Então obedeça. Faça tudo o que Ele disser. Os versículos 6 a 9, então, narra para nós esse milagre, que é algo fora do comum. É inimaginável para nós. Estava ali 6 jarros de pedra, cheios de água, contendo uns 600 litros de água. O texto diz que o servente põe a concha dentro os tanques de pedra estão cheios de água. Jesus não foi lá e impôs a mão e transformou tudo em vinho. Os tanques de pedra estão cheios de água. O servente mete a concha dentro do jarro, tira a água. Quando ele entorna no copo, tem vinho. Quando ele leva ao mestre-sala, o mestre-sala não sabe de onde veio aquele vinho. Os serventes bem sabem que tiraram água da talha. 600 litros. Acabou o vinho? Acabou a alegria? Quando acaba o vinho, irmãos, quando acaba a alegria, nós podemos orar: Senhor, torna a dar-nos a alegria. Salmo 51, versículo 12, Davi confessando o seu pecado, Davi confessando o absurdo que ele cometeu aos olhos de Deus, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Só Jesus pode transformar a nossa crise em alegria. Só Jesus pode transformar a nossa carência, a nossa falta, a nossa deficiência em alegria. E mais, a alegria que é em Jesus, ela é primeiramente abundante, irmãos. 600 litros de vinho. Jesus não estava para brincadeira. A festa tem que durar 7 dias, 600 litros de vinho é suficiente. Ele diz: encham bem até a boca. A alegria que Jesus nos dá é abundante. A alegria que nós temos nas coisas desse mundo, a alegria que as circunstâncias desse mundo nos dá é passageira. Ela nos dá uma dose de êxtase, de alegria, de satisfação, mas no outro dia pela manhã nós temos uma ressaca de autoculpa, autocomiseração, de depressão. A alegria desse mundo é passageira, esteja ela em que estiver, seja ela em que for. A alegria de Jesus não, é abundante. E mais, a alegria de Jesus é superior. Quando servem o mestre-sala, ele chama o esposo e diz assim: olha, rapaz, geralmente se põe o vinho bom, e aí a hora que o pessoal já está bem cheio, que paladar não reconhece o que é o que, põe o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho até agora. O vinho que Jesus tem é melhor. A alegria que vem de Jesus é superior à alegria nas coisas do mundo. Por mais nobres que sejam essas coisas. Sua alegria talvez seja a sua família. Família é algo nobre, mas não é mais nobre que o Senhor Jesus. Sua alegria talvez seja um trabalho voluntário que você desempenha. Seu trabalho voluntário é nobre, mas não é mais nobre que o Senhor Jesus. A alegria de Jesus é superior, o vinho de Jesus é melhor. Terceiro lugar, a alegria de Jesus é útil. Não é uma alegria vaidosa, banal. É uma alegria útil. O texto diz que aquela água que estava ali, 600 litros de água, era usado para a purificação, o ritual de purificação dos judeus. Os judeus, antes de comerem, eles lavavam as mãos, lavavam os jarros, lavavam os copos, muitas vezes. Isso tinha para eles uma importância ritual, uma importância cerimonial. Só que ali, a essa altura do campeonato, faltou vinho, aquela água não tem a utilidade para que se presta.
Talvez a alegria que nós buscamos nas coisas desse mundo é banal, é vaidosa, é uma alegria só para o nosso próprio umbigo. Mas a alegria que vem de Jesus, ela é útil. Ela é alegria para nós, ela é alegria para o baile inteiro, para a festa inteira, para o casamento todo. Todo mundo se alegra com a alegria que vem do Senhor. Quando Jesus faz o milagre, versículo 10 diz que Jesus deixa o melhor para o final. Jesus sempre deixa o melhor para o final. O mestre de cerimônias, que era aquele rapaz responsável por servir, por conduzir a festa, por se certificar que estava tudo certo, chama o noivo e elogia pela qualidade do vinho. E Jesus não buscou se promover, ele deixou os noivos levar o crédito. O mestre de cerimônias elogia o noivo, e o noivo acho que fica pensando na cabeça dele: eu nem sei de onde veio parar todo esse monte de vinho, e você me elogiando que esse vinho é o melhor, tá bom. Mas Jesus não quis levar o crédito, né? Ele próprio nos ensinou isso. Quando você der uma esmola, a sua mão direita não sabe o que faça a esquerda. Quando você der esmola, não faça tocar trombeta diante de si, como fazem os hipócritas, porque eles já recebem a admiração dos homens, essa é a recompensa deles. Mas vocês, quando derem uma esmola, faça de forma que uma mão não saiba que a outra faça, que Deus que vem em oculto recompensará publicamente. Jesus poderia ter levado o crédito do milagre, mas não levou. Ele deixou os noivos levarem o crédito. A alegria que vem de Jesus é assim. Não tem interesse, não faz esperando algo em troca. Finalmente, o texto diz que Jesus manifesta a sua glória através dessa transformação. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. O milagre de Jesus em transformar a crise das nossas vidas em vinho novo, em nova alegria, deve glorificar ao Senhor, deve servir de testemunho da obra que Ele realiza em nós. Testemunho, esse é o objetivo da mensagem. Aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, quando Ele transforma a nossa alegria, quando Ele transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso choro em festa, precisa servir de testemunho, precisa manifestar a glória de Deus, precisa fazer com que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida. Nada que é feito por Jesus, irmãos, é vazio de significado. Jesus não estava ali fazendo exibicionismo. Deixa eu transformar 600 litros de água em vinho aqui para exibir o meu poder. Shazam e pumba. Não é isso. Jesus não estava ali se exibindo. Nada que Ele faz é vazio de propósito. Tudo tem um significado. Com esse milagre, João diz que Ele começou os sinais. Aqui Jesus começou a cumprir o que Ele disse, capítulo 1, versículo 50. Coisas maiores vocês verão daqui por diante. Não foi isso que Ele disse para Natanael? De agora em diante vocês vão ver coisas ainda maiores. Aqui Ele já começa a cumprir o que Ele prometeu. E assim, João diz, Ele iniciou os seus sinais. João chama o milagre de sinal. Por quê? Porque para João, e preste atenção porque nós vamos percorrer todo esse evangelho, os 21 capítulos, para João, cada um dos milagres que Jesus realiza é um sinal que revela quem Ele é. Transformar a água em vinho revela que Jesus é criador. Ele tem poder de criar aonde não existe. Transformar a água em vinho não é para embebedar as pessoas na festa durante 7 dias. Transformar a água em vinho é para mostrar que Ele cria, que Ele faz aonde não tem, que Ele tem esse poder. Por isso João chama de sinal. E cada milagre que Jesus vai realizar, capítulo 4, capítulo 5, etc, 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 vai revelar quem é Ele e qual é a sua obra. Com esse milagre, Jesus demonstrou pelo menos 4 coisas aqui. Primeiro, que Ele está no controle da situação. Foi isso que Ele mostrou para Maria. Faltou o vinho? Mãe, não precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Não é minha hora de me revelar como Messias, mas eu estou no controle da coisa. Primeiramente.
Deus está no controle. Se a sua vida está em crise, se falta alegria, se falta vinho, Deus sabe perfeitamente, Jesus sabe perfeitamente que falta vinho. Ele veio para esse casamento sabendo que ia faltar vinho. Ele veio porque é Ele que pode suprir a carência de alegria que há em nós. Essa é a primeira coisa, Ele está no controle. Segundo lugar, é Ele que pode suprir as nossas necessidades. É isso que Ele demonstrou para os noivos. Os noivos eram pobres, eram humildes. Acabou o vinho, se dependesse deles, o pessoal ia ter que beber água. Mas Jesus supre as nossas necessidades, as nossas carências. Não é os recursos que há em nós. Para de ficar correndo atrás de você realizar-se a si mesmo. Não é pelo seu esforço, não é pela sua competência, não é por nada que há em você, nem em mim. Mas é Jesus quem supre as nossas necessidades. Em terceiro lugar, Ele mostrou a sua excelência. Ele deixou o mestre-sala ali boquiaberto. Opa, peraí, geralmente o vinho bom vem primeiro e depois vem um vinho inferior. Mas, se o primeiro já era bom, o que veio agora é ainda melhor. O que Jesus faz é sempre melhor do que eu posso conquistar, é sempre melhor. A grama do meu vizinho é mais verde que a minha, a grama de Jesus é mais verde que a do meu vizinho. Jesus é muito mais excelente do que tudo que eu puder conquistar nesse mundo. E em quarto lugar, Ele fortaleceu a fé dos seus discípulos. Versículo 11 diz: começou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Creram nele. Esse é o objetivo da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que você creia nele. Creia nele. João Batista veio para que eles crescem nele. Jesus fez discípulos para que eles crescem nele. Jesus realiza esse sinal para que os discípulos creiam. Nem sempre crer vem primeiro. Às vezes seguir vem primeiro. Muitas pessoas seguem a Jesus e só depois a experiência pessoal que tem com Ele é que farão crer. Aqui estavam André e Pedro, João e Tiago, Felipe e Natanael. Já é metade já dos apóstolos, já são 6. Eles estavam seguindo a Jesus, já tinha 3 dias, mas agora eles creram. Para que você creia, Jesus vai te dar o vinho novo, Jesus vai te dar a verdadeira fonte de alegria, que é Ele próprio. Jesus é a nossa fonte de alegria, Jesus é o nosso novo vinho, é o vinho do seu sangue, para que você creia no nome de Jesus. E nós possamos, irmãos, encontrar a nossa fonte de alegria verdadeira, não mais em coisas desse mundo, não mais em pessoas, não mais em circunstâncias, mas que nós possamos encontrar em Jesus a alegria, a nossa alegria, o nosso vinho bom, o vinho do seu sangue, a alegria da nossa salvação. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Jesus disse do vinho da ceia: este é o meu sangue que é derramado por vocês. Vamos orar e agradecer por essa palavra. Pai, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra conforta os nossos corações, porque o Senhor pode nos dar o vinho bom, uma alegria duradoura, uma alegria abundante, uma alegria que é útil para as nossas vidas e para manifestar a sua glória a outros que não Te conhecem. Te agradecemos, Senhor, porque se falta nos recursos, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, porque se nos desesperamos, porque falta-nos a alegria, o Senhor está no controle da situação. Senhor, eu Te peço, toca todos os corações, transforma, Senhor, a tristeza em festa, transforma o choro em riso, transforma a necessidade em alegria. Supre-nos, Senhor, essa falta que há em nós. Enche os nossos corações, preenche as nossas vidas com o Seu ser, Senhor,
o Seu Espírito Santo transborde em nossas vidas. Oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos participar agora da ceia, irmãos.